Deixa eu mostrar um cenário aqui pra vocês. Eu tava, né, comendo e eu tô pensando em comer isso aqui também. Mas é sobre isso que eu vou falar, tá bom? Então deixa eu voltar aqui. Voltei. O tripé já tava no jeitinho aqui pra receber o celular. Então agora é só gravar. Vamos ver se fica bom. Deixa eu afastar mais um pouquinho aqui. Deixa eu falar sobre a saudade. A saudade que eu tava do meu namoradinho. A gente terminou. Ele me pediu em namoro. Sim, ele pediu em namoro. Foi o meu primeiro pedido de namoro real, assim, presencial. Eu já tinha tido um pedido de namoro antes virtual, que eu fiquei com essa pessoa, a gente se encontrou e ficamos por 5 anos juntos, namorando, mas terminamos. E o pedido oficial, a gente terminou por vários motivos, teve várias coisas assim, mas que já ficou no passado. A gente hoje é mais amigos, diria, entendeu? Mas assim, a gente não conversa, entendeu? Amigos, porque a gente vê uma coisa linda, uma coisa bonita por um tempo. Só que hoje eu tô com o meu atual, que é a pessoa que eu gosto muito, muito, muito. Só que a gente andou brigando por um tempo e a gente voltou a conversar. E aí eu resolvi colocar o anel de volta. Eu tinha falado pra vocês no vídeo que eu tinha terminado. E é real, gente, essas coisas eu via no YouTube, né? Que os casais terminavam, depois falavam, voltou, não sei o que. Eu achava que era meio que não, nem acontecia nada disso. Depois de um tempo fiquei pensando, nem aconteceu. Isso tudo era só pra dar audiência, coisa assim. Mas a real é que acontecia essas coisas. Ou pelo menos tá acontecendo na minha vida. Eu tô contando pra vocês, entendeu? É real, entende? É real mesmo. Eu e ele, a gente brigamos, a gente terminou, foi uma coisa muito séria, tanto que eu fiz oração, orei, pedi a Deus, fiquei revoltada pela situação, a gente ter terminado, que a gente tinha acabado de oficializar pra família dele, pra minha, e aí acabar assim tão rápido, eu fiquei, nossa, como assim? E eu já levava a minha antiga relação como um casal que ia ser pra sempre, eu e meu primeiro, no caso, né? Eu achava que ia ser pra sempre. Só que não deu certo e a gente terminou. E quando terminamos também foi muito triste e tudo mais, só que eu soube levar de outro jeito. Com esse agora foi diferente, porque eu queria que fosse. Eu falei, agora da segunda vez, é esse, entende? Tipo, é esse que eu vou casar, que a gente vai ter nossa casa, que a gente vai viver juntos pra sempre até morrer, ficar velhinhos. Sabe aqueles velhinhos bonitinhos que tem aí na sua rua, na sua casa? Aqui na minha rua tem vários, entendeu? Então, tem muitos assim que são casalzinhos que já estão idosos e tão lindos juntos, são admiráveis. E eu falei, eu quero ser esses tipos de casais, entende? Tipo, meus avós, meus bisos que moram juntos, até ficarem velhinhos e se irem algum dia, dormir um sono profundo, os dois juntos, e Deus levar o casal. E assim ser, entende? Na vida das pessoas. Então eu pensei, vai ser esse. E eu fiquei conversando com Deus e querendo muito que fosse. Só que a gente brigou e a gente se separou. E aí, o título do vídeo é exato sobre isso, sobre saudade. Ele voltou a me seguir no TikTok, eu bloqueei ele no WhatsApp, ele voltou a me seguir no TikTok, eu mandei mensagem pra ele. Então, meio que a gente já tá meio que voltando. Ele me respondeu no WhatsApp, eu bloqueei, mas depois eu desbloqueei, depois de um tempo, tipo uma semana mais ou menos. Eu desbloqueei, só que a mãe dele, a minha sogra, eu continuei tendo no WhatsApp, ela continuou tendo acesso aos meus status, vendo minhas coisas. Então ele tava vendo com ela, com certeza, porque eles ficam trocando mensagens minhas, prints, conversa. E ela ficou falando comigo, parem de brigar vocês dois, quando a gente brigou a primeira vez, parem com isso. E agora, depois quando a gente brigou na segunda vez, eu já mandei mensagem pra ela falando também. Então ela deve estar conversando com ele. E aí tá assim, a família que tá intermediando essa relação. E eu tô com muita saudade mesmo. E eu tinha guardado o anel e já tava pensando até em vender. Ele falou pra mim, fica de presente pra você o anel, os anéis, que ele tem outro. Só que o outro eu já considero que é de casamento, porque é um anel muito bonito, muito lindo mesmo. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou botar o pause aqui, porque, né, eu tenho um tempinho que eu não uso pause. Calma aí. Pronto, voltei. E essa aqui é a caixinha. É uma caixinha diferente, gente. Eu achei bem diferente. Muito bonitinha. E eu falei pra ele que a caixinha simbolizava o caixão, que a gente ia casar e só íamos nos separar na morte, entendeu? Tipo, quando a gente morresse. E nem assim, porque nós somos cristãos, então a gente acredita que a gente morre, depois de um tempo a gente vai pra Deus e vive outra vida perto de Deus, junto de Deus. Como eu acho que na Bíblia tá escrito que seria como irmãos, ou algo assim, entendeu? Ou se manteriam os casais, eu não sei. Então tem coisa que eu ainda não estudei, mas seria alguma coisa assim. Temos que estar mais em comunhão com Deus para saber direito e entender e ensinar também. Então, eu não posso estar ensinando nada de errado para vocês, então nem
Já ensinando, já falando algumas coisas assim, meio, né? Nada a ver. Mas, enfim, ignore essas partes, porque são coisas minhas, enfim. Aí, esse é o anel. E esse aqui é um anel bonitinho, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, ai, que lindo, 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 lindo. Ai, gente, calma aí que eu tô querendo colocar, só que tá embaçando. Tá embaçando e meu celular não é a melhor câmera, entende? Deixa eu... É muito lindo. Eu falei pra ele que esse aqui já poderia ser o anel que a gente pode usar no dia do casamento. Só que ele ficou falando que não, que depois desse ainda viria o pedido de noivado e depois ainda teria a aliança de casamento. Aí eu fiquei, nossa, é muito chique, né? Muito chique mesmo. Eu fiquei encantada, muito encantada. Só que eu falei pra ele que não, que seria esse. A gente começou a brigar em relação a isso. Porque eu falei, não, esse aqui já é o perfeito, já amei, já é mais do que eu sonhei, mais do que eu imaginei. Já fiquei muito feliz. E falei com ele que seria esse sim, aquele dali que tá. Essa seria a nossa aliança. Junto com a que ele usa também, a que ele tem, que é muito bonita, é uma aliança muito bonita. E que essa já seria guardada pro nosso casamento, que a gente iria guardar para quando a gente fosse casar mesmo, fazer a festinha, convidar as pessoas mais próximas que a gente gosta, que gosta da nossa relação, que aprova a nossa relação. E, claro, ter a presença especial que veio algo em mim, assim, que tocou em meu coração para convidar a Deus e toda a corte celestial para estar com a gente nesse momento. E abençoar o nosso casamento, e ser um casamento abençoado e que admira as pessoas. Aqui na minha rua tem alguns casais que eu admiro muito. E, enfim, é isso. E eu tô com saudade, saudade dos momentos. E esse vídeo é dedicado ao meu amorzinho. Ao meu amorzinho. Não vou falar o nome, viu, gente? Não vou falar o nome, sério mesmo. É sobre. E nem vou no meu TikTok ficar seguindo, que eu vou tirar ele de lá. Eu fico tirando o perfil dele de tudo, entendeu? Eu fico tirando. Eu privei. E aquela pessoa que tava uma só seguindo no meu Instagram, era ele que tava, entendeu? Eu tava seguindo um monte de gente que era pessoas assim que eu gosto, pessoas da família. Ah, eu falo pessoas da família porque tem pessoas da família que eu gosto também. Então, eu só sigo pessoas da família que eu gosto, entendeu? Porque pessoas que eu não gosto eu nem sigo. Mas tem gente que eu não conheço ainda porque eu não encontrei o perfil, gente. Então esperem, porque eu tô a cada perfil novo, entendeu? O que vale é o meu primeiro perfil, que todos sabem qual é. Que todos que eu da família que eu conhecia, que eu gostava, eu estava seguindo. E os que eu não tinha achado o perfil ainda, eu comecei a seguir em novos perfis, entendeu? Eu não tinha achado naquele antigo, que fizeram depois também de algum tempo. Enfim, minha mãe fez um perfil bem recente, então eu comecei a seguir minha mãe, recente também. Então, essas coisas. Só que no meu perfil profissional, eu vou evitar seguir as pessoas que eu gosto e minha família por questão de precaução e proteção, entende? Por questão para evitar expor eles, entende? Evitar expor essas pessoas, evitar, porque é uma coisa minha aqui com vocês, com quem gostar do meu conteúdo, gostar de ver meus vídeos, é uma coisa minha com vocês. Então, eu vou evitar seguir minha família no meu perfil profissional, mas nos meus perfis pessoais que eu uso, eu vou continuar seguindo e eu terei que fazer uma conta, assim, dedicada para minha família, entende? Eles já têm WhatsApp, a maioria já tem WhatsApp, e às vezes fico trocando de número demais também. Eles reclamam disso, que eu troco muito de número, porque eu tava fazendo divulgação, então eu tava precisando ter mais números para poder ter mais forma de entrar em contato com os clientes. Não ficar apenas com um WhatsApp. Tem o WhatsApp que a gente usa, o comum, e o WhatsApp Business, alguma coisa assim. Que eu não sei falar inglês direito, tá, gente? E aí tem esses dois, eu ficava usando os dois, intercalando, para poder dar conta do que eu fazia, das minhas parcerias de divulgação, que eu entrava em contato e tudo mais, com as empresas, com as pessoas, para negociar o serviço, alguns queriam, outros não, eu ficava assim, entende? Então, eu ficava trocando de número e eles acabavam perdendo meu número antigo, eu tinha que dar outro novo, enfim, coisas desse tipo. E até você conseguir contar da pessoa de novo, acaba demorando, tem que pedir para outro parente que tem o número ainda, e às vezes o parente também já não tem porque não botou crédito. Tem essa questão também do crédito, que a operadora só cancela mesmo o seu número, enfim, dá ruim. E aí, é isso, gente. Eu queria falar sobre saudade, o sentimento. Eu ia falar um vídeo muito curtinho, sério. Eu tava pensando numa coisa muito curta, tipo, eu vou explicar aqui pra vocês a saudade. A saudade é tipo assim: você perdeu alguém. É isso, não tem como explicar, entendeu? Eu ficava morrendo de saudade quando não perdi, né? Mas era como se eu tivesse perdido. Quando eu tava vivendo. Depois eu conto pra vocês, não sei se eu conto logo agora, deixa eu contar logo agora, porque esses vídeos divididos assim é meio chatinho, eu não gosto.
Era quando eu era criancinha que eu ia pra roça com os avós e aí eu tinha que voltar. E quando eu voltava pra minha casa aqui, eu ficava muito triste. Eu queria ficar lá com os avós, eu ficava com saudade. E era uma perda, entendeu? Tipo, uma perda pra mim ter eles longe de mim, entendeu? Tipo, é uma perda ficar longe daquele lugar, daquele ambiente, com aquelas pessoas. Então, era uma perda. Então é isso. Seria um vídeo muito curtinho se eu não fosse falar do meu amorzinho. Mas é real, é real. A gente voltou a conversar e eu tô procurando ver e-mails aqui da gente retornando a nossa relação mesmo de fato. Assim, 100% mesmo, entendeu? E é isso, um beijo.